Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, estou fazendo essa apresentação aqui para a Semana de Marketing e Vendas para a Indústria, promovida pelo Client Hub. Primeiramente eu gostaria de agradecer aí ao pessoal do Hub por estar abrindo essa oportunidade para nós e agradecer a todos vocês aí que estão assistindo a minha apresentação. Hoje eu vou falar sobre um tema aí que é muito pouco explorado entre as indústrias, né? E o tema da minha apresentação é Conquiste mais clientes para a sua indústria com SEO. Eu vou falar um pouco sobre mim, uma breve apresentação. Meu nome é Marcos Custódio, sou fundador da WebPix, sou um profissional especialista aí na plataforma Google, apaixonado por pets tecnologia, e eu estou deixando o link do meu LinkedIn aqui para quem quiser me adicionar. Eu vou estar aceitando todo mundo como amigo na minha rede, ok? Eu elenquei aqui nessa apresentação, pessoal, dois grandes tópicos. Por que fazer SEO, né? Primeiro, que a internet é um mutante e que a concorrência ela sempre está trabalhando. E aí eu quero dar alguns insights, mostrar alguns dados para vocês, alguns gráficos, que vão ajudar a gente a entender um pouco sobre esse panorama. Então, por que eu digo que a internet é um mutante? Todos vocês aí, eu tenho certeza que já tiveram outra experiência com o computador e que vocês não mexem no computador desde esse ano 2019, né? Então, qual que é a grande visão, né? O comportamento que nós tínhamos lá em 2004, ou até antes disso, né? Era muito diferente do que nós temos hoje. E aí eu quero mostrar algumas telas aqui para vocês que vão realmente demonstrar isso, né? Eu sei que muitos de vocês aí, antigamente, usavam chats aí do UOL, do BOL, do Terra, para se comunicar com outras pessoas. Logo depois, o que entrou aí para a gente começar a se comunicar com os nossos amigos, né? O ICQ, o MSN, logo depois o Orkut entrou em cena, depois da morte do Orkut, o Facebook se tornou líder, né? Então, nesse meio tempo, a gente teve Twitter, a gente teve depois o Instagram, a gente teve várias redes sociais, várias novas plataformas na internet que foram surgindo durante o tempo, né? Então aqui, pessoal, estou trazendo para vocês uma visão aí falando sobre a questão energética, né? Então estou trazendo 3 informações desde o ano 2004. Esses dados são através do Google Trends, uma ferramenta Google que você pode utilizar gratuitamente para trazer alguns insights aí sobre o comportamento das pessoas. Essa visão que eu estou trazendo para vocês agora, comparando o termo energia solar, energia eólica e energia elétrica. O que eu quero que vocês tenham aqui de visão, né? Que desde 2004 as pessoas pesquisam sobre esse tema, né? E a gente percebe que a energia solar teve seu pico de buscas, ou seja, a maior quantidade de buscas lá no início, lá em 2004. E depois o interesse das pessoas foi caindo sobre esses temas aqui, né? Energia solar, eólica e elétrica, né? Mas o que aconteceu aqui, quando a gente chega lá perto de 2017, né? 2018 e 2019? A gente percebe que a energia solar ela volta a ter o interesse da população. Será que é porque agora as leis que regulamentam essa questão energética no Brasil, elas estão mudando? Será que esse panorama político ele pode estar influenciando nessa busca das pessoas relacionadas a essa questão energética? Essa é uma pergunta que é difícil responder agora, mas com certeza há alguma relação. Porque a energia solar é um tema que está sendo muito abordado agora entre as empresas e entre os próprios governantes aí da nação, porque todos percebem o grande potencial desse poder energético, o quanto o Brasil pode ganhar com isso e o quanto as pessoas podem economizar também. Então nós temos essa visão, pessoal, aqui mostrando que a consciência, né, ela, no mínimo, ela está batendo aqui nas pessoas, porque as pessoas elas estão buscando novamente essa questão da energia solar. Por que a energia eólica não tem tanto volume de busca? Porque ela não é tão acessível, né? E por que a energia elétrica também ela se mantém aqui nesse espectro de queda? Porque ela já é um commodity do nosso povo, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é essa questão de um pouco de responsabilidade, talvez, ecológica, né? Um pouco também aí da conscientização de que essa energia, além de limpa, ela é mais barata. Então a gente percebe que as pessoas elas
estão buscando sobre isso, porque esse gráfico aqui, ó, nada mais é do que o interesse de busca desde 2004 até o ano de 2019. Eu estou trazendo também aqui uma outra visão agora, só dos últimos 12 meses, né? Da gente falando aqui sobre carro a gasolina, carro elétricos e carro híbrido. Nós percebemos assim que o carro elétrico também já teve lá, ó, lá no passado, né? No caso aqui há 12 meses atrás, em outubro lá de 2018, a gente percebe que teve o grande boom aqui, né, de busca sobre carros elétricos. Esse outubro de 2018 aqui foi a feira do automóvel que acontece aqui no Brasil, onde as montadoras costumam apresentar as inovações dos seus produtos, né? Então, lá foi muito abordado esse tema sobre carros elétricos, né? E a gente vê que o termo carro elétrico, ó, ele ainda é o termo mais pesquisado comparando com esses outros itens, né? Carro a gasolina e carro híbrido, né? A gente percebe que o carro elétrico, ainda esse ano, ele tem uma crescente nas buscas, porque outras montadoras estão lançando carros elétricos mais acessíveis, né? A gente vai ter essa visão logo em outros slides, mas aqui eu estou trazendo também uma outra visão, né, de quando as televisões aí, ó, Smart, 4K e LED, elas começaram a ser mais pesquisadas também, isso no ano passado, porque o produto TV 4K se tornou um pouco mais popular, né? E as pessoas elas começam a tirar parâmetro do que é cada produto. Mas a gente vê que o LED ali, ó, ele se torna um produto quase que obsoleto nessa comparação, porque ele não há nenhuma variação durante o período, né? Mas hoje a gente ainda sabe que as TVs Smart ainda têm o maior volume de pesquisa. Ou seja, pessoal, o que nós estamos vendo até aqui, né? Nós estamos vendo que para cada termo, para cada indústria, para cada setor, nós temos uma volatilidade maior aí de buscas de acordo com o que as pessoas estão interessadas, né? E para isso aqui eu trouxe agora uma visão, né, também desde 2004, né, aliás, na verdade nos últimos 5 anos, onde a gente está vendo, né, um termo oculto ainda. E esse termo, se a gente for analisar aqui, eu vou ajudar todos vocês, a gente vai ver aqui uma alta crescente, ó, em outubro e depois em dezembro. Depois esse volume de pesquisa ele cai. Ele volta depois em outubro e depois em dezembro. Depois ele cai. A mesma coisa vai acontecer sempre em outubro e dezembro, historicamente. Queria, pessoal, que você, e inclusive esse ano, tá? A gente já teve esse boom aqui, ó, de outubro, né? Relacionado a esse termo. Queria, pessoal, que vocês aí tentassem imaginar qual é esse termo. Quem tem filho aí, eu acredito que sempre tem esse pedido, né? Sempre perto dos dias das crianças e perto do Natal. Eles sempre pedem alguma coisa, né? E nesse caso aqui eu generalizei, porque quem está pesquisando é o pai, né? Ou a mãe, então ele está pesquisando lá qual termo? Brinquedos. Esse é um termo que a gente consegue notar a sazonalidade do interesse de busca dessas pessoas, sempre nesses meses relacionados à maior demanda de compra de brinquedos, Dia da Criança e o Natal. Então a gente percebe que há um crescimento na pesquisa sempre que o mercado impulsiona, né, esse tipo de busca. A gente tem também um outro termo oculto aqui, pessoal, que antes, ó, a gente vai ver que até 2014 ó, ninguém nem sabia que existia esse nome. E depois houve um boom aqui nessas buscas, lá perto lá de 2015, 16, e depois desse termo ainda teve aqui algum residual de pesquisas, né, porque ele acaba não se tornando mais um termo popular. Essa daqui é bem diferente de brinquedos, é um assunto até um pouco sério, assim, né, é um problema que acaba sendo gerado aí na sociedade, mas que acaba não impactando o brasileiro diretamente. Porém, por estar na mídia global, esse termo ele acaba sendo popular no Brasil. Esse termo aqui é um grupo terrorista que se tornou popular pelo nome Estado Islâmico. Então veja que esse termo Estado Islâmico nunca teve pesquisa a partir do momento que ele começou a ser citado na mídia, né, com seus ataques terroristas, invasões, etc. Hoje talvez não tenha mais tantas pesquisas porque a situação está, entre aspas, controlada, né? Isso aí é um assunto que não cabe a nós aqui julgarmos, mas não é mais tão popular na mídia. Então, automaticamente,
essa busca por esse termo acaba caindo. Eu trouxe um outro termo aqui também, que, coincidência ou não, ligado aí ao Estado Islâmico, a gente tem também o maior volume de pesquisa no Brasil de toda a história esse ano, que é o que? O porte de armas, né? Mas eu acredito que não seja relacionado ao Estado Islâmico, mas a uma situação política, né? Por quê? Talvez esse assunto se torne pauta na Câmara dos Deputados, etc., para abrir a legalização, a tornar com que isso seja possível para todo brasileiro. Mas vejam que se vai ou se não vai ser aprovado, os brasileiros estão mais interessados do que nunca. A gente vê que essas pesquisas atingem 100% das buscas, né, que já foram realizadas historicamente, ainda dentro desse ano de 2019. Percebam que aqui eu trouxe uma série de visões, né, de vários segmentos diferentes, indústrias diferentes, termos diferentes, para a gente ver que existe aí uma variação muito grande nesse interesse de busca de acordo com algum fato político, de acordo com algum fato aí relacionado à nossa sociedade, ou de acordo com alguma data sazonal que a gente tenha de acordo com o ano. A sugestão principal que eu dou para vocês, pessoal, é saber aproveitar esses itens assim que não estão aí dentro do nosso controle, para que você também consiga fazer com que o seu negócio, com que a sua indústria, ela aproveite um pouco dessa tendência de pesquisa e automaticamente você consiga gerar mais visibilidade para sua empresa e mais negócio. Eu estou trazendo aqui agora uma visão, falando um pouco sobre concorrência, né? E aí eu falei lá sobre os carros híbridos, elétricos, etc. E aqui eu quero mostrar para vocês agora um pouco aí sobre o trabalho da concorrência, né? Eu estou trazendo 3 modelos de carros elétricos aqui. O mais velho, entre aspas, de todos eles aí é o BMW i3, né, que já está no mercado há algum certo tempo. Depois eu tenho um Renault Zoe e um Chevrolet Bolt, que são os carros elétricos aí de suas determinadas montadoras, ok? O que nós percebemos também, pessoal? Em 36 meses, o BMW i3 ele tem aí um volume de busca, né, que se mantém dentro desse período, havendo algumas oscilações em determinado período também desse histórico, né? Mas a gente percebe aqui esse boom, né, ó, muito próximo, né, do Renault Zoe e do Chevrolet Bolt, acontecendo lá no finalzinho de 2018, né? Onde foi o quê? A feira novamente lá do automóvel, onde as montadoras trouxeram essas inovações e a Renault e a Chevrolet trouxeram esses produtos e deixaram esses produtos em exposição. Automaticamente, eles também estavam fazendo ações na televisão, ações no rádio, ações em outros canais para trazer demanda para a internet. Ou seja, nós não saberíamos que o nome Renault Zoe e Chevrolet Bolt existiria se eles não tivessem feito aquelas ações tradicionais de marketing, né? Não tivessem anunciado na televisão, no rádio, feito ali a patrocínio a eventos, etc., para fazer com que as pessoas elas tivessem um interesse em pesquisar por esses termos. Então, a própria montadora acaba criando esse volume de busca e os concorrentes estão de olho nisso, porque os concorrentes estão trabalhando também da mesma forma, né? A gente vê que entre o Bolt e entre o Zoe, aqui quem teve mais interesse foi o Bolt, mas a diferença é muito pequena, né? Então veja o quanto, né, esse mercado competitivo pode trazer de variação, porque o BMW 3 aqui, ele sempre foi o cara que teve algum espectro de busca, porém, ele não estava presente lá no salão do automóvel, né? Então, ele não teve a mesma visibilidade, não teve essas mesmas ações que a Renault e a Chevrolet fizeram, e automaticamente ele acaba perdendo um pouco aqui, ó, do interesse de busca comparando nesse período, tá? Depois a gente vê que o Renault Zoe aqui, ó, ele ganha, né? Depois do salão do automóvel, ele ganha esse impacto nas buscas, e ele acaba se tornando, né, depois do salão do automóvel, o elétrico, entre aspas, mais popular, seguindo a linha dessa comparação. Sempre que acontece uma inovação, ou seja, um lançamento de um produto, a atualização de um produto, o mercado acaba respondendo de que forma? Acaba respondendo realizando pesquisas, ou seja, ele está interessado naquele tema.
Então veja que depois lá também, ó, falando aqui próximo lá do salão do automóvel, né, o termo comprar carro elétrico, ó, teve o seu maior boom. Por quê? As pessoas queriam saber quanto que esse carro elétrico está custando, né? Elas estavam interessadas ali, talvez, em saber o preço, quais são os modelos, será que existe só aqueles modelos que eu vi no salão, etc. Depois você vê que o interesse ele acaba caindo um pouco, mas sempre que a montadora ou as montadoras fazem ações aí para estimular a compra de carros elétricos, esse termo ele vai também ter um crescimento assim exponencial, né? Porque as pessoas elas vão ser estimuladas em outra rede e vão pesquisar esse termo na internet e vão acabar encontrando o site que for melhor qualificado, ok? Aqui a gente tem uma visão, né, de como funciona esse processo de busca, né? E aqui a gente está trazendo alguns termos que podem levar você aí para uma conversão. Primeiro, a pessoa está interessada ali em alguns assuntos relacionados à economia, depois ela costuma buscar ali, ó, depois ela evolui, depois que ela entende como a economia funciona, ela vai buscar aqui os melhores investimentos, né? Se esse cara ele é um pouco mais apegado às questões aí politicamente, né? Ele vai buscar também a questão da sustentabilidade daquelas instituições, etc. Ele vai buscar qual instituição ela tem mais tecnologia e qual vai responder mais rápido e com mais segurança, tá? Esse aqui é um exemplo que eu poderia encaixar aí no segmento financeiro. Mas se você é uma indústria têxtil, né, como que nós poderíamos exemplificar esse primeiro contato, né? Nós poderíamos chamar assim, ó, melhores marcas de produtos têxtil. Quais são os tipos de couro utilizados? Quais dessas empresas são sustentáveis? Como é o processo de produção? E qual é o melhor produto a ser que o cliente vai acabar tomando a decisão ali na compra, né? Então, esse processo de buscas que acontece na internet, ele não começa ali sempre no comprar bolsa de couro. Ele pode começar muito antes no interesse que essa pessoa demonstra em saber qual é a melhor marca, saber qual é o melhor produto, saber como é o processo de fabricação desse produto, né? Para depois aí sim ele tomar essa decisão de qual vai ser o produto que ele vai decidir comprar ali para o seu fim, né? Para o seu uso fim. A gente percebe, pessoal, que em determinados mercados aí a gente tem uma competição muito grande quando a gente se fala em anúncio, né? Ou seja, a gente pode ter, eu estou trazendo aqui um termo que é um dos termos mais explorados mesmo, que é perfumes importados, que a gente vai encontrar anúncios em diversos pontos aí dentro do Google, né? Nas laterais, 4 anúncios em cima, 4 anúncios embaixo. Isso vai compor aí, talvez, um total de, no máximo, até 8 anunciantes por página, né? Que se você tiver um investimento pequeno para um mercado altamente competitivo, infelizmente você não vai conseguir vender. E a forma de você trazer essas vendas, né, mais correta é você ser amigo da internet, né? Em que sentido? Primeiro, não se frustrar, né? Não desista da internet, porque a internet é uma grande ferramenta que pode apoiar o seu negócio em vendas e pode tornar a sua marca muito mais popular com a internet. Utilize a internet como um aliado e não lute contra ela. E utilize o SEO, né, os resultados orgânicos, a busca orgânica das pessoas que estão interessadas em determinados termos, como uma fonte de novos negócios. E para isso, pessoal, eu quero tornar a escalada de SEO de vocês extremamente like a boss, como desse cara que vocês estão vendo aí no vídeo. Por quê? Ele tem uma dificuldade ali para subir, ou seja, ele tem uma dificuldade para conseguir escalar essa parede, mas depois o cara ali, ó, com uma técnica que acho que só ele tem, ele consegue superar ali seu desafio e se posicionar melhor, no caso aí nessa escalada, né? Mas você aí no seu dia a dia se posicionar melhor nos resultados de pesquisa. E aí, pessoal, eu trouxe 4 insights para vocês, são 4 pilares essenciais para você conseguir colocar o seu site no topo do Google. E antes de mais nada, eu quero dizer para você que o que eu estou falando e qualquer outro profissional de SEO disser para vocês também, seja em vídeos, seja em material escrito, ele
nenhum de nós trabalhamos no desenvolvimento do robô do Google, ou seja, nós não trabalhamos no desenvolvimento do buscador. Mas eu falo por mim, eu sou um profissional que testou muito já como fazer para que um site ele saia do nada e chegue em uma boa posição. E aí eu selecionei esses 4 itens aqui para vocês, justamente para tentar facilitar um pouquinho mais aí o dia a dia de vocês. Então eu vou começar com o item mais fácil, pessoal, que são os sinais sociais. 20% do resultado de primeira página é atribuído a sinais sociais. Que nada mais é o que? Você tem uma rede social hoje, e quando você pegar lá o exemplo do Twitter, você faz uma publicação direcionando para uma URL do seu site, você está dando um sinal social para essa publicação. A mesma forma, a mesma lógica, ela funciona no Facebook, no Pinterest, no YouTube. Ou seja, sempre que você faz uma publicação e ao término daquela publicação você insere a URL do seu site, você está fazendo um sinal social para essa página. E aí alguns fatores são importantes que eu estou colocando aqui para vocês. Fazer referência a várias páginas do seu site, não somente a home. Não foque somente no Facebook, utilize as outras redes também no seu dia a dia. Tente viralizar os seus posts, nem que seja com micro orçamentos, né, para fazer com que as pessoas compartilhem aquela publicação que contenha a URL do seu site. E busque a maior quantidade de compartilhamentos nessas redes de uma forma também natural. Ou seja, peça para os amigos, família, pessoas que trabalham com você, pessoas da faculdade, etc. Faça com que essas pessoas elas compartilhem o conteúdo que você publicou, referenciando a URL do seu site. Aqui eu estou trazendo uma visão, pessoal, da Webpick e o que ela traz aqui e como ela ajuda você a saber quantos sinais sociais você tem, divididos por rede social, e quantos sinais sociais seu concorrente tem também, divididos por rede social. Porque a partir daí, pessoal, vocês vão conseguir saber qual é o volume, qual é o tamanho de sinais, qual é a quantidade de sinais sociais que você precisa para o seu negócio. Em SEO não existe um número absoluto. O SEO é muito mais filosofia do que matemática, né? Então você é muito... Quando alguém me pergunta o quanto eu preciso para ter a primeira página do Google, a resposta sempre depende. Depende de quanto o seu concorrente, ou seja, quanto o seu concorrente de resultado de pesquisa ele tem na internet. Nesse caso aqui a gente está vendo, ó, o site do atacado.com, comparando com os seus concorrentes, e quais são os concorrentes que têm mais sinais por rede, né? Então a gente vê lá que o concorrente aqui, Feira da Madrugada, tem mais sinais no Facebook, e o concorrente Kaizen tem mais sinais no Google Plus e no Pinterest. Qual que é o que essa conta ela precisa fazer para superar esses concorrentes? Nada mais do que tentar atingir os números aí que os concorrentes têm relacionados a sinais sociais. Da mesma forma que sinais sociais, você faz um link lá na rede social para o seu site. Quando a gente fala em referências externas, backlinks, link building, né? A gente está falando de outros sites da internet fazendo a referência para o seu. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, do G1, que é um site muito popular. Também da Exame, um canal de notícia muito popular. Mas também poderiam ser blogs do setor da sua empresa, sites de notícias e diretórios locais apontando para a sua página. Esses apontamentos nada mais são do que hiperlinks. No meio do texto que o redator desse site está fazendo, ele aponta um hiperlink para o seu site. E aqui eu estou colocando alguns fatores que são importantes, como, por exemplo, a autoridade do site, quantidade de links por domínio, ou seja, não adianta você comprar, não adianta você fazer 1000 links em um único domínio, porque isso acaba se tornando um fator de penalização. A quantidade de domínios por IP, o texto que é utilizado nesses hiperlinks, né, porque tem que ser um texto relacionado à página que ele está referenciando, e essa página que ela está referenciando, ela tem que conter esse texto do hiperlink em repetição algumas vezes de forma interna, dentro do seu próprio site. Evite links automáticos em fora do contexto do seu site, ou seja, evite comprar links da internet, né? Evite também trazer links que não sejam do contexto, não sejam do seu setor, né? Você é uma indústria têxtil, você é uma indústria automotiva. Não adianta nada você receber links aí sobre
tecnologia no desenvolvimento químico, para bombas, notícias de futebol, notícias de estética. Não, você precisa ter essas referências de sites que são relacionados ao seu negócio, né? Então, as referências externas aqui, elas somam 40% do resultado ali de primeira página, né? Com os sinais sociais e as referências externas, a gente já tem o quê? 60% do resultado. Também da mesma forma, pessoal, a gente está vendo aqui, ó, um relatório da WebPeak que vai trazer as informações dessas métricas de referências externas, de backlinks do seu site e dos seus concorrentes, para que você saiba o quanto você precisa, né, crescer, quanto você vai precisar crescer para conseguir atingir esses concorrentes. Ou seja, você vai ter que superar esses indicadores que cada um dos sites vai ter o seu aqui, ó, para que você consiga ter melhores posições quando a gente fala lá em posicionamento orgânico. E o último, pessoal, e menos importante, na minha visão, é o mais importante de todos, né? A gente precisa ter muito cuidado com o nosso site. Seja um site institucional, seja um e-commerce, seja um blog, seja um catálogo, etc. Qualquer coisa que seja seu domínio.com.br ou .com, qualquer site que esteja aí no seu domínio, você precisa garantir que esse site ele tenha uma otimização interna de extrema qualidade. Ou seja, você precisa se atentar aqui ao meta tag title, ao meta tag description do site. Você não pode utilizar imagens grandes e pesadas, né? Ou seja, imagem de muita qualidade na internet ela acaba não funcionando porque ela torna o seu site muito lento, né? Você precisa ter os títulos com semântica, né? Ou seja, utilizar as palavras-chave dentro dos títulos. Você tem que usar descrições que sejam únicas. Você não pode usar descrições pequenas, evitar com que os links do seu site tenham, quando a pessoa está lá visitando um site, ela clica lá no link e ele direciona para uma página 404, ou ter uma imagem quebrada no site, ou uma âncora quebrada. Pessoal, vocês precisam cuidar de página a página do seu site. Fazer isso para um site de 1, 10, 20 páginas é uma situação relativamente fácil. Mas imagina você controlar isso para mais de 1000 páginas, né? Seria um trabalho um pouco difícil. E é aí que, novamente, eu trago um relatório da WebPeak, que ela permite com que você tenha toda essa visão dos indicadores que vão realmente fazer com que o seu negócio ele tenha mais visibilidade no sentido de otimização interna, e ele vai dizer quais são os itens que você precisa corrigir, quais são as páginas que estão com problema, para que você não tenha que procurar uma a uma e que você consiga encontrar esses problemas com a maior agilidade. Você deve estar percebendo, de tudo isso que eu já falei até agora, que essas mudanças da internet, a concorrência sempre trabalhando, todos esses problemas que você tem que se preocupar para conseguir trazer tráfego para o seu site. Lembrando que o SEO é a otimização dos mecanismos de busca, ou seja, você está otimizando o seu site para os mecanismos de busca encontrarem seu site, posicionarem ele nas melhores posições e você não vai pagar um centavo pelo clique. São ações técnicas que permitem que você tenha esse resultado aí depois de corrigir todos esses itens que a gente acabou passando por eles, né? Porque depois disso, pessoal, eu vou trazer aqui alguns cases até para vocês entenderem, né? Do que é, né, uma loja que saiu aí, no caso é uma empresa que já tem aí uma vasta experiência no mercado, são mais de 40 anos aí já na indústria têxtil, né? Só que começou o seu e-commerce nesse ano. E a gente, seguindo esse mesmo fluxo que eu mostrei para vocês agora, pessoal, a gente conseguiu sair de 0 vendas para um total aqui aproximado de 100 mil reais em vendas. Onde nós temos hoje pelo menos metade disso através de receita orgânica. Ou seja, eu estou trazendo vendas de forma orgânica, sem R$1 para o clique, sem ter custo de conversão, apenas seguindo esse procedimento que nós vimos até aqui. Tem um outro case aqui também, onde o SEO ele também não é somente trazer novas vendas, mas talvez trazer um público mais qualificado, ou seja, o custo de conversão reduzido após a gente fazer com que o site desse cliente seja mais rápido, a fazer com que as referências externas, sinais sociais sejam coerentes ao mercado dele.
A gente conseguiu fazer simplesmente com essas otimizações com que as pessoas tenham uma experiência melhor de navegação e com que elas consigam localizar esse site com muito mais facilidade na internet. Isso possibilitou essa conta do segmento aí de bem-estar a reduzir o custo de conversão dela drasticamente dentro desse período. Pessoal, termino minha apresentação por aqui. Novamente eu agradeço aí ao Client Hub, ao André, à Juliane, que permitiram a nossa presença hoje e que estão construindo esse grande evento, estão fazendo aí um dos principais ecossistemas, diria o principal ecossistema de marketing digital do Brasil. Eu agradeço aqui em nome da WebPic, em nome de toda a nossa equipe. Estou deixando alguns links aqui novamente, o meu Instagram para vocês, o Instagram da WebPic, na verdade, e o meu LinkedIn pessoal. Aqui está o telefone da WebPic também, para caso você tenha alguma dúvida, queira conhecer um pouco mais aí o nosso negócio. Se você quiser conhecer um pouco a WebPic, basta você pesquisar lá no Google, WebPic. Você vai encontrar alguns anúncios aí de empresas que fazem a compra ali do clique no nosso nome, mas nós ali estamos sempre bem posicionados aí no contexto orgânico, né? Então, a WebPic é a única ferramenta de SEO 100% nacional, é um produto com suporte local, é um produto com base de conhecimento, explicando como fazer essas atividades dentro aí das principais plataformas do mercado. E nós somos os únicos que damos suporte a SEO ali via chat para todos os nossos clientes. Novamente, obrigado pela oportunidade e obrigado a atenção a todos. Até logo.